Bem, boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, público que nos acompanha tanto aqui presencialmente quanto pela internet. Nós temos a transmissão pelo Facebook, as redes sociais aqui da casa. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, tendo a oportunidade de ocupar um espaço tão nobre dentro do município de Laurentino, e por isso eu gostaria de agradecer, senhor presidente, em seu nome e de todos os legisladores dessa casa, a oportunidade de estar aqui. E o que me traz à tribuna nesse momento, para a gente ser bem objetivo, é uma pergunta que nos fazem, e eu acredito que fazem a vocês também, a todo momento. Qual é a metragem que eu preciso respeitar na hora de construir qualquer coisa, às margens de um rio, de um ribeirãozinho, de um córrego? E é muito difícil a gente responder essa pergunta, porque hoje no Brasil nós temos, Mário, duas legislações conflitantes, elas brigam entre si, tratam a respeito do mesmo tema, mas de forma desigual. Uma delas, é a Lei de Parcelamento do Solo. Essa lei, em vigor há muito tempo já no Brasil, determina que a gente tem que respeitar no mínimo 15 metros. E a outra legislação em vigor também no nosso país é o Código Florestal. E aí, de acordo com o Código Florestal, a gente tem que respeitar a partir de 30 metros, e quanto mais largo for o rio, maior também, Marinel, tem que ser esse recuo, podendo chegar até 500 metros de distância. E aí, esse debate, esse conflito, gerou muitas ações na justiça. Qual é a lei que a gente tem que respeitar, afinal? Aí, quando muitas ações tramitam a respeito do mesmo tema, Doca, lá em Brasília, a justiça reúne todas elas e julga tudo de uma vez só, naquilo que a gente chama, Nardelli, de tema repetitivo. Para não julgar a mesma coisa várias vezes, julga-se de uma única vez todos os processos. E nesse caso, foi julgado o tema repetitivo 1010, em maio desse ano. E aí os ministros do Superior Tribunal de Justiça determinaram que, pelo fato de ser mais restritivo e também mais específico, ali, que teria que valer em todo o Brasil, era o Código Florestal. E a partir de maio desse ano, então, nenhuma construção pode ser erguida com menos de 30 metros de distanciamento de qualquer córrego, de qualquer ribeirão, de qualquer curso d'água. Mas se esse ribeirão for mais largo do que 10 metros, vai aumentando essa distância. Para vocês terem ideia, em Ibirama, nosso município vizinho, existe uma construção a 200 metros do rio que está embargada. Porque o rio, num determinado local, lá no centro da cidade, ele é muito largo, muito rasinho, dá para passar com a água na canela, mas ele é muito largo. E aí, quanto mais largo o rio, maior é o distanciamento que a gente precisa respeitar. E para piorar, porque acreditem, ainda pode piorar, o STF, até então a gente estava falando do STJ, agora eu vou falar do STF, que também julgou no ano passado um tema repetitivo, 999. E no julgamento, eles definiram que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Para mastigar isso aí, quer dizer que o crime ambiental ele até pode prescrever, mas a necessidade do criminoso, daquele que cometeu a infração, ter que reparar, Maicon, o dano causado, isso não prescreve. E aí, na prática, possibilita que o Ministério Público entre com ações na Justiça e peça demolição. Famílias que têm só aquela casinha para morar, que estão, às vezes, até 50 metros do rio, e se o rio for largo, podem ficar sem a casa. A Justiça determina que o Poder Executivo, Marcelo, derrube a residência, e se não derrubar, você pode ser cassado. É incrível. É incrível o que os ministros em Brasília, e daqui a pouco vou sair preso daqui, porque está na moda, mas é incrível o que os caras enrolados numa gravata, despachando no ar-condicionado, dentro de 4 paredes, fazem, sem ter a mínima noção, Luzia, do que acontece aqui em Laurentino, em Rio do Oeste, em Taió, Ituporanga, Rio do Sul. Então, para resolver esse problema, nós temos um projeto tramitando em Brasília,
que é, como o presidente mencionou, o PL 2510, do ano de 2019. Foi apresentado pelo deputado Peninha no final de 2019. Aí, em 2020, ele não tramitou, porque a gente tinha a pandemia, daí as comissões permanentes elas nem foram instaladas lá em Brasília. Mas, em 2021, depois que o STJ julgou esse tema repetitivo, aí os políticos em Brasília se aligeraram, porque a pressão que veio aqui da base foi muito forte. E o projeto que estava na Comissão de Meio Ambiente da Câmara foi levado direto para o plenário da Câmara, foi aprovado no plenário da Câmara, e eu recebi a informação hoje à tarde de que está pautado já no Senado para quarta-feira dessa semana. Hoje é segunda-feira, então depois de amanhã, esse projeto vai ser votado no plenário do Senado, sendo o 4º item da pauta. Então, um outro motivo que me traz à tribuna nesse momento, May, é para que a gente se sensibilize e faça uma união de esforços, independentemente da sigla partidária que cada um tem, para pressionar os nossos senadores. A gente precisa resolver isso o quanto antes. Esse projeto, ele transfere para as câmaras de vereadores essa competência de determinar qual é a metragem a ser respeitada. Porque a gente não pode admitir que uma legislação só uma no Brasil inteiro, uma legislação ambiental possa servir para Laurentino, ou então para Manaus, ou então para Recife, ou para Campo Grande. Eu morei durante 11 anos em Brasília. Dá mais ou menos 200 quilômetros de Brasília até Goiânia. E a gente fazia esse trajeto de carro, olha, eu não quero mentir para vocês, mas atravessava umas 2 ou 3 pontes. 200 quilômetros, 2 ou 3 rios, se tiver. Agora faz 200 quilômetros em Santa Catarina. Se não der a média de 1 ponte por quilômetro, né, você está transitando de helicóptero, porque tem muito rio, muito riacho, é muita água, e aquilo que para a gente sempre foi uma riqueza, hoje é um problema. As nossas cidades se desenvolveram às margens dos rios. Olhe Laurentino. Os colonizadores precisavam do rio, porque a água sempre foi vida. Hoje é um baita de um pepino que, se Deus quiser e os políticos de Brasília ajudarem, a gente vai resolver. Passando do Senado, na quarta-feira, e Deus vai ajudar que vai passar esse projeto, aí a gente precisa só da sanção presidencial. E temos, Beto, o compromisso do presidente Bolsonaro de sancionar esse projeto, transformar esse texto em lei, para que a gente pare de se incomodar com isso. Então, essas são as informações que eu teria para trazer a respeito desse projeto. Acho que são informações bem importantes, até porque caberá a vocês, né, a determinação, essa competência, que é muito importante. E eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida e eu puder ajudar a resolver, se alguém tiver algo a acrescentar, né, esse é o momento. Alguma pergunta? Vereador Ali? Quero cumprimentar o presidente, o Beto, cumprimentar o Rafael, o prefeito, o Marcelo, o vice, o Agenor, todas as pessoas que nos assistem na plateia. Só uma pergunta, Rafael, sobre o que você falou ali do rio, quando você falou que o prefeito pode ser punido, né? E há uma indenização, alguma coisa que pode reparar isso aí? Não, infelizmente não, porque, segundo o entendimento do STJ, essas construções estão dentro da APP, da Área de Preservação Permanente. Seriam, então, proibidas de estarem ali. Então, não há indenização alguma, a pessoa, além de perder tudo o que tem, ainda vai ter que sair com uma mão na frente e outra atrás, morar na casa de parente. Infelizmente, ali, essa é a realidade. Assim, né, Rafael, também a questão, a gente aqui no Alto Vale, a maioria aproveita o rio para essas arrozeiras, né? Também não vão poder usar, né? Pela lei não poderiam usar, né? Pela lei não pode. Inclusive, alguns municípios, o prefeito teve que assinar um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, já prevendo melhorias nesse sentido. Só que é importante a gente destacar que esse projeto do Peninha, que está em tramitação em Brasília, e que vai ser aprovado essa semana, ele trata sobre o Código Florestal nas áreas urbanas das cidades. Então, o Código Florestal na área rural, para onde de fato ele foi constituído, continuará valendo. A gente vai precisar, no futuro, quem sabe até apresentar uma nova proposição para resolver essa questão. Esse texto que hoje está tramitando trata sobre as áreas urbanas.
Mais alguma pergunta? Na verdade também, né, Rafael, no dia que essa votação ia para a Câmara lá, né, o deputado, também tinha outro deputado lá do norte, lá, eu não sei qual é o rio agora, que eu escutei eles falando, que o rio tem 500 metros de largura. E pela nova lei, tipo, se ele subisse só 1 metro, ele alaga mais 500 metros. E daí, com a nova lei, tipo, ficava quase 2 quilômetros a margem do rio. Algumas cidades lá no norte, lá, também iam sumir. E até gostaria de destacar, porque esqueci, Beto, me desculpe, que quando o projeto foi aprovado em Brasília, na Câmara dos Deputados, a gente teve a participação do Beto, que estava ajudando a gente, né, nessa pressão junto aos outros deputados, para ver se conseguíamos aprovar. E, de fato, conseguimos com uma maioria bem ampla, né, presidente? Foram 340 votos favoráveis e 114 contrários. Então, foi uma maioria bem ampla e a gente imagina e torce que essa maioria, essa diferença toda, se repita dentro do Senado. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, sem querer abusar também da paciência de vocês, porque já me estendi demais, mas uma coisa me chamou a atenção, porque os deputados que eram contrários ao projeto, eles usavam um argumento muito ruim. Diziam que os legisladores municipais, que os vereadores não teriam competência, não teriam capacidade para saber o que era melhor para os seus municípios. E aí esses mesmos deputados, no ano que vem, vão bater a porta dos mesmos vereadores que não têm capacidade para saber o que é melhor para o seu município, mas têm uma baita de uma capacidade para pedir voto e eleger os deputados, né? Então é um argumento muito ruim que a gente precisa ficar atento na hora de votar e escolher os nossos representantes também. É isso aí. Bom, presidente, vereadores, eu quero agradecer, prefeito, vice-prefeito, Adriano, o público que nos acompanha. Só quero agradecer mais uma vez a oportunidade e colocar a estrutura que a gente tem em Brasília à disposição de vocês. Vocês sabem que o gabinete do deputado Peninha hoje é uma extensão da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, do município de Laurentino, assim como também é o gabinete do deputado Gerri, já que o Peninha e o Gerri sempre trabalham a 4 mãos. Então, usem e abusem daquela estrutura, mas não só os vereadores do MDB. Nós temos também 2 integrantes do PSL, né? Aquela estrutura não é do MDB. Nós temos um gabinete regional que é do Alto Vale do Itajaí. Então, MDBistas ou não, utilizem a estrutura que, afinal de contas, está sendo paga por vocês. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Rafael, pela explanação. A gente tem só agradecer a você também, ao deputado Peninha, pela preocupação dos nossos municípios aqui do Alto Vale.